Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos juntos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver juntos a mensagem de número 137, que tem o título de O Banquete dos Publicanos. O banquete é aquela refeição, não é? Abundante. E publicanos eram os cobradores de impostos à época de Jesus. Então, os publicanos cobravam os impostos dos judeus para repassá-los aos romanos. Eram judeus, daí muito mal vistos, não é? Não eram pessoas simpáticas, afinal tiravam os impostos dos judeus para repassarem para o povo dominador, que era o povo romano. E ali estava Jesus, então, a cena em que vamos ver neste versículo, comendo este banquete com publicanos, mas não apenas com publicanos, como nós vamos ver. O versículo, então, é o versículo 9 do capítulo, é o versículo 11 do capítulo 9 da narração do Evangelho por Mateus, lá no Novo Testamento. E nós temos: e os fariseus eram aqueles homens do templo que ficavam tomando conta para ver se estava todo mundo fazendo o que a lei de Moisés dizia que tinha que ser feita. Porque a lei tinha as leis de Deus, os 10 mandamentos, não é? Tem, porque a Torá ainda está aí, não é? O Antigo Testamento. E a lei de Moisés. E Jesus veio para dar cumprimento à lei de Deus. Ele não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Mas os fariseus olhavam tudo, se estava todo mundo parado no sábado, se não comiam carne de porco, se não tocavam nas mulheres que estavam menstruadas, tudo isso era muito observado. Se eram lavadas as mãos antes das refeições. Os fariseus, então, vendo que Jesus estava comendo com publicanos, perguntam aos discípulos de Jesus. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Pessoas reconhecidamente que não estavam lá no bom caminho. Esse é o versículo. Agora Emmanuel vai comentá-lo. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores, lá naquele momento. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Então, muito bem, está aqui a ser avaliada, né, a ser vista, aquele banquete com publicanos e pecadores. Emmanuel traz um outro momento de refeição, onde Jesus compartilha a refeição com um outro grupo, certo? Ele vai trazer o momento da última ceia com os apóstolos. E vai colocar, então, um momento com publicanos e pecadores naquela refeição, feita ainda logo no início da sua missão, porque um pouco antes disso é o momento onde ele chama Mateus. Então, passando pela alfândega, passa por um homem chamado Mateus, é Mateus que conta isso, e o chama para que o seguisse, e ele levanta e o segue. Bem interessante. Aí depois é que entra essa outra parte. Então vejamos que está lá no início, e a outra refeição com os apóstolos, lá naquela Páscoa em Jerusalém, naquele último momento,
bem distante do tempo, bem distante os contextos, bem diferentes os contextos. E Emmanuel continua, né? Então vamos repetir. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Conhecidíssimo o momento da última ceia. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, ele continua falando da última ceia. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo. Ágape é amor. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando, ou seja, aquele jantar, aquela última ceia, né, na Páscoa, solenizava despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Sim, era a última vez que ele partilhava uma refeição com seus apóstolos. E Emmanuel continua. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, ou seja, lá no final da sua missão, em derradeiro lugar, na linha do tempo aqui entre nós. Porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Pois não foi isso mesmo que ele disse? Que ele não veio aqui salvar os sãos, mas os doentes? E quem são os doentes deste mundo, senão todos nós? Todos nós estamos em tratamento. Reencarnação é um processo terapêutico. Nós estamos aqui para transmutar vícios em virtudes, para nos aplicarmos em darmos qualidade positiva ao nosso livre-arbítrio. Então, voltando aqui, nós, naquela época, pecadores e publicanos, a quem Jesus está hoje em dia trazendo o banquete do Evangelho? Para todos nós deste mundo, não é? De provas e expiações. E nós somos espíritos, a doutrina espírita nos ensina, espíritos imperfeitos, aqueles em cuja imperfeição ainda domina os impulsos. Precisamos de Jesus? Mas muito. E do Evangelho? Demais. Só precisamos, não é? Partilhava Jesus a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa. De novo se referindo à última ceia. Mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, antes reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. Que alimentação espiritual é essa que Jesus nos dá? O Evangelho, exatamente. Respondeu o Evangelho, muito bem. E que não só nas ocasiões de fé permanece Jesus presente entre os que o amam. Então, não apenas nos lugares religiosos em que ostensivamente as pessoas estão ali buscando a relação com o alto. Em qualquer tempo e situação, está Jesus pronto a atender às almas que o buscam.
Quantas almas buscam Jesus? Nos hospitais, nos cemitérios, nas maternidades, nas ruas. Quantas pessoas estão andando entristecidas, ou preocupadas, ou reflexivas, pensando no alto, conversando com Jesus, conversando com os bons espíritos, conversando com Maria Santíssima, conversando com Deus, conversando com seu anjo guardião. As portas das ligações com o alto nem estão abertas, estão escancaradas. Mas ninguém vai dar nossos passos para dentro do portal da vibração mais alta, que nos separa, né? Que separa as vibrações mais altas das vibrações mais baixas. Somos nós que precisamos atravessar esse portal, buscarmos a prece, buscarmos o esforço em agirmos como sabemos que precisamos agir, por mais que nos seja difícil, por mais que ainda tenha assim aquele rançozinho, que se eu pudesse, mas eu não posso, porque eu não quero mais. Eu não quero mais andar nos caminhos equivocados. Eu não quero mais receber de retorno as consequências das minhas más escolhas. Eu não quero mais fingir que Jesus não está na minha vida. Eu não quero mais ficar indiferente a mim mesmo e ao meu caminho de imortalidade, de crescimento e de progresso. Eu não quero mais. Conclui o nosso Emmanuel. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos. A ceia dos discípulos foi o coroamento de um trabalho, um momento de despedida junto àqueles que compartilharam com Jesus o árduo caminho desses 3 anos de preparação do terreno para o Evangelho neste mundo. Antes foi o trabalho de preparar o terreno, junto aos que necessitavam, ainda aos imaturos do coração e do espírito, pecadores e publicanos no passado, nós hoje. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço, ou seja, está posta. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão, da mesa servida. Então, que o banquete de Jesus possa ser o nosso objetivo, que eu sei que é, só que às vezes o que nos falta é foco. Foco. Uma certa dispersão, uma certa distração. Então precisamos estar atentos. Que Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque Ele nos conhece, Ele sabe que é que nem criança, qualquer coisa a gente distrai, perde o foco. Então a gente precisa ter muita atenção, muito foco. Por quê? Porque a encarnação passa rápido. Nós temos que aproveitar o melhor possível, não esquecendo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Muito bem, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta encarnação, por mais este dia, por este banquete que está aí para nós. O Teu Evangelho, as Tuas bênçãos, os amigos espirituais, o nosso anjo guardião, as oportunidades que recebemos nesta encarnação, Senhor. Obrigado.
Abençoa-nos, Jesus. Abençoa nossos lares e famílias. Abençoa nossos amados, aonde quer que se encontrem. Abençoa os nossos irmãos de humanidade, todos, Senhor, todos, principalmente os mais necessitados, os mais sofridos. Abençoa-os, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião, Jesus, esse amigo querido que está sempre conosco, buscando nos ajudar. Abençoa, Jesus, os nossos esforços. Que as tuas bênçãos de paz estejam sempre conosco e entre nós, hoje e sempre, Senhor, graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.